Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson da Academia do Bot e hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês um tutorial que eu fiz que mostra o que você precisa saber antes de construir o seu chatbot. Não importa se é a primeira vez que você vai fazer um bot, se você está entrando agora nesse mundo maravilhoso aí dos chatbots, ou você já tem um pouco de experiência, mas tem algumas dúvidas do que levar em conta, principalmente no início do projeto, do que colocar no papel aí, principalmente no início do projeto. Então vamos lá, que eu vou dar algumas dicas bem rápidas e bem legais aí para você estar utilizando nos seus projetos, nos seus novos projetos aí de bots, tá? Primeira coisa, lógico, você vai precisar de uma conta no Facebook. Os bots que a gente utiliza, o bot que eu utilizo principalmente, que é o ManyChat, ele é baseado no Messenger do Facebook. Para ter todo o acesso ao conteúdo do ManyChat, você precisa ter uma conta no Facebook. Então, primeira coisa, faça aí, se você não tiver, a sua conta no Facebook. Outra coisa é uma página de negócios do Facebook. Gente, não é a página pessoal, não é o perfil pessoal que você acabou de criar ou que você já tem há alguns anos. E também não é grupo de Facebook. Os bots não funcionam em grupos, não funcionam nas páginas pessoais. Eles só funcionam nas fanpages, nas páginas de empresa. Essa que é a finalidade deles, tá? E uma conta no ManyChat. E quando eu falo conta no ManyChat, não necessariamente precisa ser uma conta paga, tá? O ManyChat ele tem duas opções, conta free e conta pro. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso explicando quais as diferenças entre elas. E principalmente se você está começando agora, não precisa criar uma conta paga para fazer os testes, para desenvolver o seu primeiro bot, para começar a gerar aí alguns leads e ver como que ele se comporta. É lógico que depois, né, depois de um tempo que você já pegou a experiência, é legal, é importante você ter, porque daí abre um mundo de possibilidades realmente dentro do ManyChat. Se você precisa de ajuda para criar o bot agora, se você está começando e quer criar agora, eu vou dar uma consultoria gratuita, tá, de bot de 60 minutos se você adquirir o treinamento Chatbot 4x. Ele está com 50% de desconto enviando um WhatsApp agora para mim. Então você pode ir lá, envia meu WhatsApp, eu vou colocar o link aqui embaixo. Ou se tiver o botão aí, você pode clicar diretamente no botão e é só enviar a mensagem para mim, vídeo tutorial chatbot, tá? Aí eu já sei que você está falando a respeito disso e vou passar aí as informações para você estar adquirindo o curso e o curso completo. Lá vai ter todas as informações de como você está utilizando. No final do curso, você saberá criar chatbots para qualquer negócio e vai ter acesso a campanhas usadas e testadas no Facebook, no Instagram por empresas de todos os tamanhos. Então não importa de que ramo que você é, se você tem uma pizzaria, se você tem uma loja de roupas, se você tem um e-commerce, para qualquer segmento você vai conseguir criar um bot com esse treinamento aí. Beleza? Então aí fica uma dica nesse momento. Outra questão muito importante na hora de você criar um bot, você precisa ter ele mapeado. Tá? Siga esses passos aí para a construção de um bot incrível. Vamos lá? Primeiro, você precisa saber o principal objetivo do seu bot. Que é o principal objetivo? Defina qual que é o problema número 1 do seu cliente. Não adianta você achar que é o problema. Não adianta você oferecer alguma coisa que não tem muito a ver ou que é o problema de um cliente do mesmo segmento, você achar que todos aqueles clientes vão ter exatamente o mesmo problema. Pode até acontecer, mas não necessariamente. Então, levante com o seu cliente qual que é o objetivo, qual que é a principal necessidade dele. É muito comum, tá? Quando você for fazer a sua visita lá e oferecer o seu produto, você vai ouvir do cliente assim, eu preciso vender mais. Aí qual que é a minha dica? Cara, desenvolve um bot padrão, tá? Um modelinho padrão ali, mostra para ele algumas possibilidades e fala, olha, um chatbot tem milhares de possibilidades, a gente pode fazer muita coisa com elas. Essas são algumas. E aí você mostra algumas que é possível fazer com o bot. E aí pergunta para ele, qual que é a sua necessidade? E deixa ele falar e ouve como que você pode integrar isso com o chatbot, tá? Segundo, liste aí os KPIs essenciais. O que são esses KPIs? São algumas métricas, são alguns números que o cliente precisa ter para medir. E é bom que você tenha isso definido anteriormente para que depois você consiga mostrar para o seu cliente, olha,
a gente definiu isso e eu estou te entregando exatamente isso, né? Olha, a gente definiu isso e eu estou te entregando mais. Então é importante você ter esses números previamente definidos para que na hora de mostrar os seus números fique claro se está dando certo ou não. Em alguns casos, alguns profissionais acabam ficando com medo. Ah, mas se não der certo, ele vai querer parar de pagar. Gente, não se engane. Mesmo que você não demonstre números, se não estiver dando certo, o seu cliente vai sair. Não adianta você ter contrato, não adianta, tá? Não é esse o caminho. Então, mostre claramente que você está interessado, que você quer mostrar números e mostre para ele. Até porque vai ser uma maneira de você se basear e provar para ele, olha, a gente está dando retorno. Aqui estão os números e os números não mentem. Eu dou algumas dicas, né? Alguns KPIs aí que eu gosto de estar utilizando do cliente. Um deles é a taxa de conversão, tá? Também conhecida como win rate. Ela quantifica os leads, que são as pessoas que entraram em contato com a empresa que foram convertidos em clientes. Então, só para ter uma ideia, quando a taxa de conversão em determinado período fica em 50%, por exemplo, isso significa que a empresa obteve sucesso em metade das suas tentativas de fechar negócio. Para fazer esse cálculo, basta dividir o número total de clientes pelo total de leads. Então eu tenho lá 100 clientes, 1000 leads. Eu pego 100 dividido por 1000, eu vou ter o número aí, minha taxa de conversão, que seria de 10% nesse caso, nesse exemplo, certo? Então esse é um número legal para você estar mostrando para o seu cliente. Outro é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Quanto custa um cliente para mim? O cálculo disso, né, é muito simples, é somar todos os gastos em marketing e vendas em um determinado período e dividir pelo total de clientes conquistados. Então, se o CAC estiver muito alto, é sinal de que as estratégias não estão funcionando de maneira eficaz. Porém, se ele está baixo, significa que o seu negócio está crescendo, mais clientes com o mesmo esforço, né, ou do marketing ou de vendas. Tá? Então, essa é uma maneira de ter o CAC, que eu também acho que é um número bem interessante de ter. E o terceiro que eu vou dar de exemplo aí é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Este número também é legal de ter, que é, se eu coloco 10 mil reais em marketing e me volta 15 mil reais em marketing, quanto foi o meu ROI? Nesse caso aqui tem a fórmula, inclusive mostrando, né? A fórmula seria 15 mil reais menos 10 mil, dividido pelos 10 mil, que foi o valor investido, vezes 100, que dá 50%. Então, esse número aqui, esse número final, é o retorno que você está tendo sobre o seu investimento. Ou seja, a cada real investido, a empresa teve um retorno de R$ 1,50, que é um bom número aí, né? Dependendo do ramo de atividade, mas é um bom número. Se você tiver um ROI negativo, então você investiu 10 mil e retornou 9 mil, alguma coisa está errada. Então tem que rever as estratégias. Essas são três KPIs aí que podem ser utilizados. Existem dezenas, se não centenas. Você tem que avaliar para cada negócio qual que é interessante e qual não é interessante e colocar na mesa ali, olha, o que a gente vai avaliar? Se é a captação de leads, se é o retorno sobre o investimento, se é o ROI, né, o que for, já deixar previamente definido. Você também deve alinhar com o seu cliente as tarefas repetitivas que ele tem e automatizar elas. Vamos imaginar um setor aí de alimentação, de restaurante. Então, uma pizzaria, né? Eu atendo uma pizzaria aí, eu acho que é interessante de estar dando como exemplo. A pizzaria, ela tem uma necessidade muito grande do pessoal chega e pergunta, quanto que é o rodízio? Qual o rodízio? Qual o preço do rodízio? Então são tarefas repetitivas que alguém tem que ir lá e ficar respondendo. Um robô faz isso com total maestria. Não precisa ter uma pessoa perdendo tempo fazendo esse tipo ou atendendo esse tipo de situação. Existem outros? Sim. Tá? Envio de mensagens que são enviadas também repetitivamente também podem ser enviadas através do chatbot. Tá? E aí você pode levantar outras tarefas que o empresário tem, de chegar para você e falar, cara, eu tenho isso para fazer, eu preciso fazer isso, mas todo dia eu tenho que ir lá e fazer, como que eu posso automatizar? Aí a gente alinha, né? Você alinha o chatbot com a necessidade dele. Outra
coisa que você tem que alinhar logo no início, inclusive para precificar o seu bot, e é uma dúvida muito comum de quem vai desenvolver, qual que será a tecnologia necessária, né? Qual será o nível de inteligência desse chatbot? É apenas para responder as perguntas básicas, ter lá um menu com alguns botões para estar informando o cliente de algumas coisas da empresa? Ou não, você quer integrar isso com uma outra ferramenta, você quer mandar e-mail para quando fizer alguma determinada atividade dentro do bot, você quer preencher uma planilha, você quer, aí chega mais longe, né? Você quer alinhar isso ou integrar com o seu ERP, você quer integrar isso com o seu e-commerce. Então isso vai dando uma dimensão muito grande para o bot. Você precisa alinhar isso logo do início para justamente não passar uma ideia errada para o seu cliente. Seria, o bot faz tudo, faz milhares de coisas, ele custa R$1.000. E aí o seu cliente acha que ele vai fazer tudo realmente, vai integrar com o e-commerce dele, vai integrar com o ERP, vai mandar e-mail e você vai começar a desenvolver isso. Você vai demorar um ano para fazer tudo isso por R$1.000. Então tome cuidado e deixe isso previamente já alinhado com o seu cliente, tá? E por último aí, dê personalidade ao seu bot, tá? O que é dar personalidade? Se você tem uma loja de artigos femininos, tá? Ou de algum produto destinado a mulheres, é interessante você ter uma robô fazendo o atendimento, tá? Até por a maneira com que ela vai falar, o linguajar dela vai ser diferente. Se você vai utilizar uma linguagem mais simples, se é uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem mais técnica, isso tudo vai estar inserido e colocado na personalidade do seu bot. Outra dica interessante na questão de personalidade é você poder colocar um personagem mesmo, né? Um desenho de um robô fazendo o atendimento. É legal ter isso, porque aí parece que fica mais personificado, a pessoa enxerga, né, quem está atendendo ela. Então criar um mascotezinho, colocar um nome para ele, também levando em conta tudo isso, quem que é o cliente, como que vai ser o atendimento, como que ele vai falar, também é legal ter um nome baseado nisso aí tudo. Bem, gente, dado as dicas aí, então agora eu vou pedir para vocês assinar o canal aí, curtir a fanpage para estar acompanhando sempre as novidades, siga lá no Instagram também. Esse é o meu contato para vocês mandarem lá o WhatsApp sobre o curso, tá? Quem tiver interesse, quiser saber rapidamente, ficar bom, ficar fera em um chatbot, é a hora, tá? Aproveita aí, me chama que eu vou dar um descontinho especial para você estar aproveitando e começando agora. Valeu, galera, até o próximo.